Fala pessoal, tudo bem com vocês? A Jota por aqui, então como de costume, já deixa o like e também se inscreve para continuar acompanhando o nosso conteúdo. Bom, hoje, como você está vendo na minha tela, a gente vai conhecer o Laravel Folio. Por que conhecer? Porque ele é uma novidade. Ele é fruto do Laracon US. A Laracon US foi uma conferência que ocorreu nos dias 19 e 20 de julho, e é muito comum que nesse tipo de evento, conferência, seja anunciado muitas novidades. Então no dia 19, a gente teve a palestra do Taylor, que é o criador do Laravel. Ele fez uma introdução sobre o Laravel 11, mostrou como que vai ser e etc. Entretanto, ele também introduziu duas coisas novas e essa é uma delas, tá? Antes de mergulhar no conteúdo, eu quero contextualizar o que é esse cara, para que ele serve, para o seu entendimento, tá bom? Bom, hoje na comunidade JavaScript, a gente tem dois grandes frameworks que são muito utilizados, o Nuxt e o Next. O Nuxt é um framework para o Vue.js. O Next é um framework para React. Ambos têm algo em comum, o sistema de rotas. Esses frameworks têm um sistema de rotas baseado em arquivos, e é especificamente isso que o Laravel Folio traz para o ecossistema do Laravel, tá? Então, o Laravel Folio ele deve ser utilizado se você tiver interesse em criar um sistema de rotas baseado em arquivos. É importante lembrar que nesse momento o Laravel Folio está em processo de beta. E aí volto a explicar o que seria o beta. O beta é o momento em que a equipe, a empresa abre o software para que ele seja utilizado em favor de coletar reportes da comunidade para verificar se está tudo bem, se precisa de um ajuste ou coisas do tipo. Eu sou sincero em dizer que eu já notei um comportamento estranho aqui, inclusive eu reportei para o pessoal, não sei o que eles vão fazer sobre isso e vou mostrar para você o que seria isso, tá bom? Então, eu já estou com um projeto Laravel aqui, para que a gente possa conhecer o Laravel Folio e saber o que ele pode fazer por nós, tá? Então, vamos lá, aqui está o projeto. Vou puxar o meu terminal aqui e, como sempre, eu tenho minha colinha aqui na direita para eu não me perder, tá bom? Então, esse projeto aqui, ele está com o Breeze simplesmente. Não tenho mais nada além do Breeze. Estou autenticado aqui bonitinho, tá? Mas é só o Breeze que está aqui rolando para mim. Então, eu vou precisar fazer a instalação do Laravel Folio e vou também precisar fazer a preparação inicial, tá? Por enquanto, a documentação do Folio está no próprio repositório dele. Então é uma documentação bem pequenininha, só tem esses tópicos aqui, tá? Então a gente pode utilizar para que a gente possa consultar o que ele pode fazer. Vamos fazer primeiro o processo de instalação para vocês acompanharem. Então eu vou descer um pouquinho aqui, vou pegar esse comando, vou digitar no meu terminal. Ele vai começar aqui o processo de instalação. E logo abaixo, a gente tem um outro comando, até mais fácil, que a gente pode, ou melhor, que a gente deve executar, tá? Que é o folio::install. Vou aguardar o processo, beleza? Então eu vou fazer um artisan folio::install. Vou dar Enter, pronto. O que esse comando fez a princípio? Vamos analisar o nosso projeto? Estou com o projeto aqui, ó. O comando install, ele fez duas coisas para a gente. A primeira e mais importante, ele trouxe um Service Provider para a aplicação, tá? Folio Service Provider. Se a gente abrir esse cara, a gente vai ver que ele é bem simples. Nada de novo, nada de diferente, nem nada de difícil, tá? Então tem o método register e o método boot. No boot a gente tem isso aqui, mas a princípio a gente não precisa se preocupar com isso. Lá na frente, ou quando você de fato começar a mergulhar no Laravel Folio, você vai entender o propósito desse cara, tá bom? Então vamos lá. A segunda coisa que ele fez foi criar, dentro da minha pasta Resources, Views, uma pasta chamada Pages. Tá aparecendo aqui para vocês, ó. Tá vendo? Então, a página Pages. Essa página About aqui, ela tá vazia porque eu havia feito uma instalação do Folio antes e aí eu mantive ela. Então, para que a gente possa começar a entender o propósito real desse cara, o que a gente vai fazer? Eu vou vir no meu terminal e a partir de agora, a partir do momento que eu instalei o meu terminal, ou melhor, o artisan desse projeto, recebeu alguns comandos novos, tá? Então, o primeiro deles, que a gente vai mais utilizar nesse momento, é o comando de criação de arquivos para o Folio, que consiste basicamente em criar um arquivo Blade, porque o Folio é somente arquivo Blade, tá? Então, artisan make Folio, e daí eu vou fazer o about index. Quando eu faço isso, olha a saída que eu tenho aqui. Ele me diz que ele criou uma página, tá? Mas como assim página? Vamos entender. Vou vir no projeto. Agora, dentro do About, eu tenho um indexblade.php, tá bom? Vou abrir aqui e você nota que eu só tenho uma div, tá? Mas, cara, como que eu vou utilizar isso?
Bom, baseado na explicação que eu dei agora há pouco, como o Folio é um mecanismo de criar rota baseado em arquivos, então a partir do momento que a gente criou essa estrutura aqui, a gente pode de fato consumir ela através do browser. Vamos testar? Então no browser aqui do projeto, eu vou fazer o About. Eu dou Enter e você percebe que aqui em cima eu tenho dois sinais de barra. Por quê? Porque é o conteúdo que eu tenho dentro do arquivo agora, tá bom? Por que funcionou como index? Porque o Folio é inteligente o suficiente para entender que dentro do About eu só tenho um index. Se eu tivesse outros arquivos aqui, funcionaria de uma boa, tá? Então se eu vier aqui, uma das coisas que eu posso fazer é, inclusive, utilizar um template que venha de outro lugar. Então eu vou utilizar o template Gash, que não depende de autenticação, né? E aí eu vou pôr aqui um Hello World. Opa, salvei, vou no browser e eu tenho o conteúdo aqui, tá? Vamos se aprofundar um pouquinho mais para a gente entender de fato o que é que o Folio pode fazer, pelo menos a princípio. Vamos lá, estou com minha colinha aqui na direita. Opa, deixa eu abrir ela. Pronto. Então, vamos seguir criando algumas páginas a mais para a gente entender, tá bom? Bom, dentro do About eu já tenho um index, certo? Porém, eu posso criar outros. Vamos lá. Então, dentro do About, eu posso criar, por exemplo, Us, para ficar About Us, tá? Então, criei o Us para se referenciar a nós, né, no inglês. Então, posso agora digitar About/Us. E aí, quando eu digito, eu tenho o mesmo comportamento de saída aqui das duas barrinhas. Posso ir até o arquivo, sem problema nenhum. E posso fazer a mesma coisa que eu fiz. Só que agora, posso pôr um outro conteúdo. Us. Atualizando a página, o conteúdo aparece para mim. Então, em resumo, o Folio é para isso. Para criar sistema de rotas baseado em arquivo. Porém, lógico, a equipe do Laravel, pelo menos a princípio, pensou em alguns superpoderes para esse cara. E eu vou demonstrar aqui para vocês agora. Bom, a primeira coisa que eu posso fazer é o seguinte. Até o presente momento está muito simples. Por quê? Porque eu estou trabalhando com rotas que nem sequer têm parâmetros. Será que eu consigo passar parâmetros e receber esses parâmetros? Vamos ver. Então aqui no terminal, eu posso fazer o seguinte, ó. About, e aí posso pôr me/id. Dou Enter. O meu terminal deu erro, não tem problema, não é um comportamento do Folio, tá? Para funcionar no meu terminal, eu vou pôr entre aspas. Então, vou pôr uma aspa aqui. Calma. Opa, deixa eu pôr assim. Fecho o modo final. Apago. Dou Enter. Funcionou tudo com sucesso, tá? A partir de agora, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter mais ou menos o comportamento que a gente encontra nesses outros frameworks que eu mencionei. No Nuxt e no Next. Lá, você cria um arquivo mais ou menos nesse estilo aqui. E o framework consegue entender que você está se referenciando a um parâmetro de rota quando ele encontra esse colchete aqui, tá bom? Então, ó, eu vou vir aqui agora no About, deixa eu ver como foi que eu pus, /me, então eu posso pôr aqui, /me/1, tá? A princípio, a saída é a mesma. Aí você pode achar que tem algum erro, não tem. Basta agora que você vá até o arquivo, vamos copiar aqui o layout, e agora você vai ter o parâmetro como uma variável blade aqui para você, tá? Então eu vou pôr aqui, ó, entre parênteses. Vou atualizar e, ó, eu já tenho aqui, ó, o número 1 disponível de acordo com o que está vindo da minha rota aqui em cima, tá? Será que para por aqui? Não. Vamos ver algumas alternativas a mais. Vou vir no meu terminal. E olha só que interessante. Assim como eu tenho a possibilidade de pegar um parâmetro, eu posso pegar outros, tá? E também posso criar uma forma de pegar uma sequência indeterminada de parâmetros. Por exemplo, vou vir aqui no meu terminal, agora eu vou sair do About e vou pôr Users, tá? Vou pôr um barra, e aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Colchete, .aids, ou melhor, IDS, tá? O nome aqui pode ser qualquer um, não importa qual seja, tá bom? Vou criar o arquivo. Qual foi o diretório que ele criou para mim? Então agora eu vou no projeto. E a gente vai ter aqui o diretório users, tá bom? Se eu acessar via browser, então eu vou ter que acessar como /users/1. Nenhuma novidade. Porém, a partir daqui, vamos preparar o layout primeiro? Vou vir aqui, bonitinho, papá. O que é que eu posso fazer a partir daqui? A partir daqui eu posso pôr parâmetros em sequência que ele vai captar e me entregar lá no Folio. Vamos ver isso? Então eu posso fazer users/1, /2, /3, /4, /5. Vou dar Enter. Ele caiu aqui no Hello World Us. Vamos entender o porquê. Provavelmente ou é um bug,
ou ele não conseguiu identificar a rota principal que eu tô. Isso já seria um comportamento interessante, inclusive eu vou até deixar anotado aqui. Porque do jeito que eu fiz, ele deveria pegar e entender que eu tô na rota users, tá? Mas, deixa me ver. Ah, perdão, eu havia errado porque eu achei que ele tinha me mandado para a rota about. Na realidade, eu estou com o mesmo template sem mudar nada. Então, perdão. Vamos fazer uma mudança aqui. Botar users, só para a gente ver que a gente está na página certa. Pronto. Então, sem desculpa e sem erro, beleza? Bom, agora o que é que eu posso fazer? Recebendo todos aqueles parâmetros ali, eu posso simplesmente brincar com o PHP utilizando o Blade. Então, eu posso vir aqui, ó, for each IDs as ID, e aí eu imprimo aqui, tá? Atualizei e você percebe que eu tenho todos os números das rotas representadas aqui, ó, tá vendo? Posso entrar aqui à vontade, que ele deve pelo menos me dar todos. Se não der, é algum bug e aí a gente tem que reportar, tá? Ó, fiz de 1 a 10 e todos foram impressos aqui com sucesso, tá bom? Para por aqui? Não. Aí é que fica interessante. Uma das capacidades que o Folio tem é fazer o bind da rota para buscar um modelador no banco de dados. E aí se torna realmente interessante. Então vamos fazer isso. Ó, eu vou vir aqui no meu terminal e vou fazer a make folio barra, ou melhor, aspas, users barra, para me referenciar o modelador de forma padrão, eu vou usar colchete, o nome do modelador eu vou dar enter, simples assim, tá? Criei. Então o Folio vai entender que eu estou tentando obter um usuário do banco de dados, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou botar hello username, tá? Vou vir no meu browser, vou dar enter. E aqui que a gente tem o comportamento que eu mencionei logo no início do vídeo, que eu havia encontrado, inclusive eu reportei aqui para o pessoal como uma issue, tá? Um problema. Não sei o que eles vão fazer, mas eu fiz todo o reporte aqui bonitinho e tal. Que o que acontece? Quando você cria da forma que eu criei, dentro da pasta que referencia a rota, no caso aqui users, você vai ter um arquivo como esse aqui, né? Para pegar multissegmento, e você vai ter o arquivo de modelador. Então, nesses casos, o que o Folio está fazendo é considerando o primeiro, que é para multissegmento, e não do modelador. Eu não sei o que a equipe do Laravel vai fazer sobre isso, mas eu reportei para eles porque eu não conseguiria utilizar desse jeito aqui, para pegar somente o usuário 1, entendeu? Então, para funcionar e para demonstrar para vocês, eu teria que vir aqui e apagar esse cara aqui, ó, tá? Para funcionar certinho. Então, eu vou apagar ele, já que a gente já viu. E agora, se eu for até o browser e eu atualizar, você percebe que eu já tenho o Hello AJ aqui, mas eu não usei o layout. Então, vamos aplicar o layout aqui para ficar bonitinho. Xguest layout. Atualizei e agora já está aqui bonitinho para a gente, tá bom? O que mais que a gente pode fazer, AJ? Bom, dado essa introdução, eu vou apresentar algumas últimas coisas sobre o Folio até o presente momento. Mas antes disso, eu queria, de certa forma, contextualizar em que caso esse cara pode ser útil para a gente, tá? Bom, eu acredito que esse cara ele pode ser útil principalmente quando você estiver trabalhando na criação de sites estáticos. E site estático é uma coisa que a gente sabe que sempre existe. Independentemente da aplicação que você esteja trabalhando, você pode precisar criar um site estático para apresentar a aplicação, não é verdade? Então esse cara talvez seja muito interessante para esse tipo de situação, tá bom? Bom, agora no meu terminal, o que eu quero apresentar para vocês é um comando em específico em que você pode utilizar para listar as rotas que você tem. Então você vai vir aqui, artisan folio list, e ele vai listar para você de forma resumida todas as rotas que você tem, representando qual vai ser a URL e qual vai ser o arquivo em conjunto com a estrutura de diretório correta, tá? Então é uma das capacidades que esse cara tem, beleza? Dito isso, voltando até o nosso arquivo, a gente agora vai conhecer duas viabilidades que o Folio a princípio nos oferece. A primeira seria sobre middleware, tá? Lembra que eu falei logo no início sobre o Folio Service Provider? Pois é, se você notar, aqui ó, a gente tem um array chamado middleware que a gente pode aplicar condicionalmente a uma rota ou a todas as rotas. Mas, dentro dos arquivos, a gente também pode aplicar os middlewares, tá? Nesse caso, a tag PHP ela é reservada para duas coisas em específico. Então, se você precisar trabalhar com PHP dentro de um arquivo Folio, você pode. Contudo, essa tag é reservada para o Folio. Se você precisar
por exemplo, buscar alguma coisa em banco de dados e etc., você tem então que utilizar a tag PHP do Blade dessa forma aqui, tá bom? Então, a tag de cima é reservada para ele, e aqui o que é que eu posso fazer? Indo até a documentação, a gente vai entender o que eu estou mencionando. Ó. Aqui embaixo, a gente vai ter a aplicação de middleware direto no arquivo, que seria basicamente fazer isso aqui. Ó, copiei e colei, tá? E aí agora, se eu pôr o middleware, por exemplo, guest, em que a rota não deve ser utilizada por quem está autenticado, se eu acessar o arquivo, eu vou ser redirecionado para dashboard. Por quê? Porque eu estou autenticado, tá? E uma outra coisa que a gente tem aqui disponível é o if traced. O que isso causa para a gente? Por padrão, quando você está trabalhando com aplicações que tem soft delete, né? Ou seja, em que você deleta um registro, mas ele não é realmente deletado, ele fica no banco de dados com a data em que foi excluído, você pode precisar, de certa forma, acessar uma rota, né? E por padrão, quando o modelador está deletado, o Laravel dá um erro na rota. Mas, ao adicionar esse comportamento, você vai fazer com que o Folio consiga buscar o modelador mesmo que ele não exista no banco de dados. Eu não vou demonstrar aqui porque eu não preparei o modelador dessa forma, então demoraria um tempo para preparar, tá? Mas só em adicionar isso aqui, o comportamento vai ser esse. Mesmo que esse modelador aqui, que eu estou recuperando via rota, esteja deletado, o Laravel então vai conseguir obter ele do banco de dados para exibir para você ou fazer qualquer coisa, tá bom? Como eu havia dito, até a própria documentação menciona isso, você pode utilizar ou você deve utilizar a tag de PHP do Blade, caso você precise interagir com alguma coisa a respeito do seu projeto. Entretanto, volto a dizer, a tag do PHP original é reservada para o Folio e você não deve utilizar se não for para aqueles dois propósitos. Recomendo que vocês deem uma lida na documentação. Ela é bem pequenininha, você vê que o scroll aqui da minha tela está bem pequeno, então eu posso vir aqui para baixo e já acabou a documentação. É pouquíssima coisa. A tendência é que esse cara cresça, a tendência é que ele viabilize outras possibilidades, mas eu posso adiantar para vocês que eu não acredito que vai haver algum milagre que ele venha fazer, por exemplo, interações com JavaScript, coisa do tipo. A proposta é que, se você precisa de uma aplicação robusta, você não utilize o Folio. O Folio vai ser destinado a projetos em que precisam de coisas estáticas, por exemplo, tá? Ele vai poder ser combinado com outras coisas? Talvez sim. Talvez por adaptação do próprio Laravel, como eu acredito que já tenha uma, eu vou mencionar já, em um outro vídeo inclusive, e talvez pela própria comunidade criando alternativas para ele. Mas tudo é muito recente. Ele foi lançado, se não me engano, ontem, dia 25 de julho. Já houve muita correção aqui, inclusive tem um pull request aberto, fazendo alguma adição de recurso ou corrigindo alguma coisa atrelado ao Windows, tá? E é isso a princípio, tá bom? Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Mais uma vez, reforço o convite para você se inscrever em nosso canal e seguir acompanhando esse tipo de conteúdo. E até mais. Abraço. Tchau, tchau.